É muito difícil quando a gente não consegue se comunicar, não é verdade? E quando a gente não consegue compreender a pessoa que está se comunicando. Pois bem, eu estava me apresentando, dando uma boa noite para vocês, dizendo que o meu nome é Carlos, e em Libras é esse aqui o meu sinal. Eu estava me comunicando com vocês através da língua brasileira de sinais. A Libras, que no Brasil tem uma lei que a reconhece como uma língua oficial desde 2002, assim como o nosso português. Mas nem sempre foi assim. A história de luta para o direito de se comunicar através das línguas de sinais é uma história de muita luta, né? E vários momentos foram bastante marcantes e muito tristes para a história de quem estava lutando pela língua de sinais. Como 1880, em Milão, um evento que está marcado na história das pessoas que estavam lutando por isso, ocorreu uma conferência de professores e educadores de pessoas surdas, lá na Itália. E naquele momento estava para ser discutido qual seria a melhor abordagem, a melhor metodologia na educação da pessoa surda. Se era através da oralização, ou seja, você ensinar o surdo a falar, ou se seria através da língua gestual, como era conhecido naquela época. Depois de muita votação, ficou definido que estava proibido a educação de surdo através das línguas de sinais. E foi um momento muito triste para todos que estavam buscando uma liberdade de comunicação através da língua gestual. Então, as escolas estavam proibidas de usar a língua de sinais na educação da pessoa surda. Por muitas vezes, as crianças que insistiam em se comunicar em Libras tinham as suas mãos amarradas para trás para impedi-las de se comunicar através da língua gestual. No mundo, são mais de 360 milhões de pessoas com algum problema auditivo. Aqui no Brasil, são quase 10 milhões de pessoas, onde boa parte são surdos severos, surdos totais, que a grande maioria deles se comunicam e dependem da comunicação através da língua de sinais. A Camila, por exemplo, a Camilinha, ela nasceu surda, com a surdez bilateral profunda, e à medida que a Camilinha iria crescendo, a mamãe Luciana, muito esperançosa, com a ajuda de muitos fonoaudiólogos, tentava oralizar a pequena Camila, muito também pelo desconhecimento do problema. E a Camilinha era uma criança bastante frustrada. Esse problema de comunicação em casa, com a própria família, com sua mãe e seu pai, a deixava muito nervosa e muito impaciente. A Camilinha foi crescendo e as coisas não foram melhorando, claro. Foi então que a mamãe Luciana, naquele momento, descobriu uma escola que tinha uma proposta de ensino para pessoas surdas. Foi nesse momento que Luciana e a Camila conheceu a língua brasileira de sinais. A cada ida na escola, a cada novo sinal que Camila aprendia, e seus pais, consequentemente, também aprendiam, eles iam aumentando seu vocabulário e, de fato, conseguiam agora estabelecer um diálogo familiar em casa. Mas o problema ainda persistia quando Camilinha precisava sair de casa. As pessoas não falavam em Libras. Os seus familiares não falavam em Libras. Os eventos sociais onde Luciana ia com sua filha, as pessoas também não se falavam em Libras. E como é que essa história se conecta com a história desses três alagoanos? Eu sou Carlos, minha formação é em análise e desenvolvimento de sistema. O Ronaldo, que está à minha direita, é publicitário de formação. E o Tadeu, ele é arquiteto. Ainda na faculdade de publicidade, o professor tinha passado uma atividade que era para que os alunos criassem um produto. Naquela época, o Ronaldo, depois de muita pesquisa, ele se questionou: por que a gente não pode usar a tecnologia para melhorar a comunicação entre surdos e ouvintes? Por ele ter vindo do curso de Ciências da Computação e ter uma base tecnológica, foi uma pergunta naquele momento muito simples para ele. E aí, essa ideia ficou dormindo por alguns anos, porque foi apenas para aquele momento durante a formação dele. Até que em 2012, eu fiz um curso de desenvolvimento de aplicativos em Belo Horizonte. Quando eu cheguei, eu já trabalhava em alguns projetos com o Ronaldo. Eu disse: Ronaldo, eu preciso pôr em prática agora. E ele ressurgiu com essa ideia. A gente conversou, viu que realmente era uma possibilidade, era um desafio tecnológico ainda. E a gente disse: vamos pôr isso em prática, vamos ver até onde isso vai. Só que a gente precisava de um artista 3D.
onde pudesse criar um personagem que estaria ali nos nossos produtos no dia a dia. É aí que entra o Tadeu, que é um especialista em modelagem e animação de personagens, com experiência internacional, inclusive, fora do país. E surgiu dessa ideia, começou a mudar a vida da gente. Foi aí que surgiu o Hugo. Então, o Hugo, ele é a outra peça desse quarteto. O Hugo ele tem mãos grandes para facilitar a expressão gestual, uma cabeça enorme, desproporcional, mas justamente para facilitar a expressão facial. Então, a partir daquele momento, a gente tinha, sim, um protótipo. Um protótipo onde você pode escrever no teu celular, é um tradutor de bolso, onde você pode escrever ou falar. E aí, automaticamente, o Hugo, ele traduz isso e leva essa informação em Libras, que é a língua brasileira de sinais utilizada pela comunidade surda no Brasil. E surgiu a possibilidade de a gente participar de um desafio aqui em Maceió, chamado Demo Day Alagoas, um desafio de startups. A gente não fazia a mínima noção de que era startup naquela época. Então, era para apresentar o projeto para uma banca de investidores, tanto aqui do Brasil como de fora. E nós ganhamos como melhor projeto desse evento, o Demo Day Alagoas, aqui em Maceió. Foi a primeira vez que aconteceu. Nesse momento, daqueles investidores que estavam avaliando, a gente conversou com 5 deles, onde disseram, não, a gente quer que esse protótipo realmente vire um produto, a gente quer abraçar a causa junto com vocês. A gente recebeu um investimento em agosto de 2012, e já em setembro a gente estava participando de um outro evento, no Rio de Janeiro, chamado Rio Info. Foi o Salão da Inovação da Rio Info, onde ganhamos com o projeto mais inovador do Salão da Inovação. Então, com muito orgulho, estiquei lá a nossa bandeira, a bandeira do nosso estado, porque nenhum projeto sequer tinha chegado na final, nenhum projeto do Nordeste nunca tinha chegado na final desse evento. E foi um dos momentos onde a gente pensou assim, poxa, essa ideia, que ainda é um protótipo, realmente, ela merece ser posta em prática. No final de 2012, a gente recebeu o convite, onde a gente foi selecionado como um dos representantes brasileiros de um evento chamado WSA Mobile, que aconteceu em Abu Dhabi, que é considerado o Oscar dos aplicativos móveis. Então, em fevereiro de 2013, esses mesmos 3 alagoanos desembarcavam em Abu Dhabi para participar de uma semana totalmente diferente da nossa realidade. Abu Dhabi é um lugar incrível. Então, nós disputamos na categoria de acessibilidade e inclusão com países que investem milhões de dólares todos os anos. E no momento da cerimônia, nos chamaram e nós fomos considerados o melhor aplicativo de inclusão social do mundo pela ONU. Esse é um evento da ONU. Obrigado. Naquele momento, mais uma vez com a bandeira do nosso estado naquele palco, caiu a minha ficha. Aquela pequena ideia ainda, ela não era mais uma ideia, era um propósito de vida para a gente. E eu quero trazer a frase de um grande filósofo aqui, que é o tio Ben, o tio de Homem-Aranha, onde, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ainda éramos o protótipo e não tínhamos o aplicativo ainda na loja. Em julho de 2013, a gente lançou esse aplicativo, e com eles, isso aí, pessoal, é um mural que a gente tem lá no escritório, onde a gente compartilha feedbacks e comentários dos nossos usuários, e ver a satisfação de pessoas como a Sabine, que tem uma criança surda, que a gente teve a oportunidade de conhecer, o Guilherme. O Gui hoje é um grande xodó lá do escritório, eles são de São Paulo, onde o Gui, através do seu amiguinho Hugo, aprende novos sinais e aumenta o seu vocabulário. Então, são histórias como essa que a gente recebe diariamente, como a história do Dr. Davi. Dr. Davi, durante seu plantão no hospital, recebe uma jovem surda de 13 anos, com a sua mãe, e a mãe dela não sabia se comunicar em Libras, e ele estava diante de um problema. Ela estava com fortes dores na cabeça, e como fazer agora para ele poder fazer um diagnóstico básico com essa paciente? Ele lembrou, por causa dessa grande exposição na mídia que teve da Rentalk, lembrou do aplicativo, ele conseguiu fazer um diagnóstico básico, com um protocolo básico de atendimento, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele encaminhou a jovem para o setor de neurologia, onde foi identificado um sangramento intracraniano. E ela foi submetida à cirurgia imediatamente. O Dr. Davi, ele foi muito enfático quando ele disse que o Hugo ajudou realmente a salvar a vida dessa jovem. Até hoje eu me arrepio a dizer isso. Porque isso são os tipos de comentários que a gente recebe todos os dias.
Então, nós costumamos dizer e afirmamos que a HandTalk ela não é simplesmente uma plataforma de tradução. Ela trabalha o relacionamento e as relações entre as pessoas, como a história da própria Camila e de sua mamãe, Luciana, que agora conseguem realmente ter uma comunicação mãe e filha. Toda essa exposição leva a gente a esse número hoje atual da HandTalk, onde mais de 1 milhão de pessoas já baixaram o aplicativo, já baixaram o Hugo e podem contar com o Hugo no seu dia a dia. Seja para aprender Libras, seja para se interessar pela língua de sinais, que é um grande papel também da HandTalk, né, mostrar e exibir essa cultura surda. Só que era a pontinha do iceberg. Um outro problema, um outro porquê as pessoas surdas, a grande maioria, tem extrema dificuldade de se comunicar em português. Ou seja, ler e escrever em português. Então, como levar essa informação no mundo digital, onde todo conteúdo online, um vasto conteúdo online, na língua de sinais dos surdos? Então, a gente desenvolveu uma outra solução, um simples botão no site. Ao ser ativado, você leva toda essa informação na língua oficial do surdo. Então, o Hugo está ajudando a levar todo esse vasto conteúdo. Quando eu falo um produto para tradutor de site, isso aí você inclui sistemas de ensino à distância, sistemas de intranet, como a gente tem da Natura, para ajudar o treinamento e a capacitação das pessoas que trabalham lá. Com toda essa exposição, fomos escolhidos, em 2014, como empreendedores sociais de futuro pela Folha Schwab Foundation, uma fundação preocupada e que valoriza as soluções de impacto social no país. Em 2015, lá em Medellín, uma das cidades mais inovadoras do mundo, considerada em 2013, nós tivemos a possibilidade de receber mais um outro prêmio da ONU, como o melhor aplicativo de inclusão social da América Latina e Caribe. E, finalmente, uma das histórias mais marcantes da HandTalk é que o Google, ele conheceu o Hugo. Ou seja, no final do ano passado, fomos uma das startups brasileiras escolhidas para participar de um programa de aceleração do Google que durou 6 meses. Então, logo após o Réveillon, no início desse ano, estávamos desembarcando em São Francisco, onde passamos praticamente os 15 primeiros dias morando dentro do Google, tendo mentoria e capacitação com os principais engenheiros de tecnologia que trabalham lá no Google, com pessoas de negócio, com investidores do Vale do Silício. Então, tudo isso foi muito importante naquele momento para a gente criar um produto mais forte, mudar uma base tecnológica da gente para aguentar os planos que a gente tem agora para 2017. 2016 foi incrível, foi o melhor ano disparado da HandTalk. Então, o último levantamento que a gente fez, essas são as principais 100 cidades onde a gente tem usuários ativos. A HandTalk já foi baixado no Brasil inteiro. E o que a gente quer é levar esse impacto que a gente tem aqui no Brasil para outros lugares do mundo, porque a Libras é a língua brasileira de sinais. Existem mais de 200 línguas de sinais no mundo todo. E todos também dependem da comunicação em língua de sinais para se comunicar. Então, o Hugo já está estudando, né? O Hugo, eu costumo dizer que ele é nosso produto. A gente tem o aplicativo, o tradutor de site, é verdade. Mas o produto é o Hugo. O Hugo é que está nos dias a dias. As plataformas são que mudam, né? Então, assim como a Camila e a Luciana, hoje já uma moça, então, quando a Luciana nos mandou esse relato da amizade de sua filha e dela com o Hugo para aprender novos sinais, isso nos comove bastante. Porque aquela ideia, aqueles porquês que a gente fazia lá no início de 2012, hoje realmente está impactando a vida de milhões de pessoas. E é isso que a gente precisa voltar a ser, pessoal. Aquela criança pequena, eu sou pai de 3 meninos. Então, como é que a criança é quando pequena? É curiosa, descobrindo o mundo, se questionando de tudo, sobre tudo, por causa de tudo. Então, a gente não fez nada diferente disso, de se questionar, de não ficar no nosso lugar, na nossa zona de conforto, e querer realmente unir o nosso conhecimento, né, a algo que pudesse causar um impacto social. E eu acho que a gente não deve. Por que a gente precisa esperar a vida passar pela gente sem ser protagonista dessa história? E contribuir com a sociedade de alguma forma? Não é verdade? Então, um dos momentos que me deixa com maior orgulho, meu sócio Ronaldo, meu amigo, meu irmão, mês retrasado agora, foi considerado pelo MIT como um dos 35 jovens mais inovadores do mundo. Alagoano, trabalha ao meu lado.
Então, o MIT Review, que é uma premiação global, já revelou pessoas como Steve Jobs, premiou pessoas como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, e agora, meu amigo e irmão Ronaldo Tenório. Não é verdade? Então, a gente precisa estar se questionando a respeito dessas coisas. Por que não? Por que o fato da gente estar em Alagoas é um impeditivo, por exemplo, para que a gente crie uma solução de impacto nacional e global? E o Hugo, em 2017, como falei, vai aprender novas línguas de sinais. Então, a gente está trabalhando para agora, no próximo ano, começar a internacionalização da HandTalk. Então, toda essa história que eu compartilho com vocês agora é apenas o primeiro capítulo do que a gente espera que seja a HandTalk nos próximos anos. De verdade, sabe? A gente faz isso com muito orgulho. E quando eu olho para essa foto, daquele dia de 3 de agosto de 2012, não é só essa jornada e esse filme que vem à minha cabeça, mas é o legado, a importância do legado, não somente tecnológico, mas o legado de quebrar paradigmas, de mudar essa mentalidade, de que a gente acaba se subestimando por estar isolado dos grandes centros. Então, esse legado que a gente deixa, ele é tão importante quanto a tecnologia que a gente está desenvolvendo, principalmente aqui para o meu estado, que é um estado que eu amo e que sou apaixonado. Então, quando uma ideia ela se transforma de verdade num propósito, você muda o mundo. Vocês mudam o mundo. Então, mudem também vocês o mundo. Então, para finalizar, parafraseando Gandhi, quebrando o protocolo, mais uma vez, eu trago essa bandeira com muito orgulho, que é a mesma das fotos que vocês viram, para mostrar o potencial de uma ideia. Então, sejam vocês a mudança que vocês querem ver no mundo. Obrigado.